Para! Ele tá fazendo 18 anos. Domina corações e mentes de jovens de todo o Brasil. Tem quase 9 milhões de seguidores. É o Exame Nacional do Ensino Médio. Calma. Tá entrando no ar, hora do Enem. Aqui a gente vai ter Peraí. E a vinheta? Renatinho, roda a vinheta aí. Agora sim. Aqui a gente vai ter resolução de questões e tirar dúvidas sobre temas que caem na prova. Tudo separado por área de conhecimento. Hoje, como é primeiro dia, vamos começar do zero. Do zero não, do 1, do 2, do 10. Matemática. Com direito a uma conversa com Miguel Raton, um professor apaixonado por música e matemática. Ficou curioso? Mas antes, um papo reto. Reto não, curvo. Porque hoje a gente já começa com a questão do Enem de 2014 sobre equação de circunferência. E para falar sobre isso, tá aqui comigo o professor Léo Aquio. Não repara a bagunça, professor, tá bom? Como é que tá, Lange? Tudo bom? Tô bem, você? Tudo tranquilo. Então, rapaz, já que você chegou, eu vou te perguntar logo. Circunferência, o que tem a ver no nosso dia a dia? Então, a gente vê a circunferência em várias partes do cotidiano, né? Então, por exemplo, a íris do seu olho é uma circunferência. Se a gente observar o céu à noite, o formato da Lua é um formato de circunferência. Imagina como foi a revolução quando o homem descobriu a roda, né? E o formato da roda é um formato de circunferência. Exatamente. Então, vamos conferir? Roda aí. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro Davidson, eu sou professor de matemática do QG do Enem e a gente está junto na hora do Enem. Vamos fazer uma questãozinha do Enem de 2014? Vambora! A questão diz o seguinte: a figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Então aqui tem um esquema da criança brincando nesse balanço. Vamos ler de novo o enunciado aí. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico de qual função? Olha para cá, gente. Esse problema é um problema muito interessante porque ele envolve um conceito de geometria analítica misturados com problemas sobre função, que na verdade são bastante relacionados. O que eu preciso, na verdade, nesse problema é identificar onde está o plano cartesiano e tentar encontrar alguma relação algébrica com a posição da criança em função do tempo, para que eu possa descrever quais são as coordenadas x e y dessa criança no plano cartesiano adotado. Então vamos olhar o gráfico mais uma vez. Olha só, o que o problema fala é que existe um plano cartesiano que está aqui como origem. A gente tem o topo do suporte, o eixo x é paralelo ao chão do parque e o eixo y tem orientação positiva para cima. Então a gente tem eixo x aqui bem marcado, eixo y aqui bem marcado. O que eu posso garantir, gente? Eu posso garantir que a distância entre a origem e a criança é sempre igual a 2 metros, porque ela descreve uma circunferência. Então, suponha, por exemplo, que a criança tem coordenadas x e y, tá certo? E a criança ocupa um ponto P no espaço. A origem, nós sabemos que é o ponto de coordenadas 0 e 0. Então, repara o que eu disse. A distância entre O e essa criança é sempre igual a 2 metros, porque é o tamanho do balanço. Portanto, a gente pode começar a resolver o nosso problema. Vamos lá. Resolução. A distância entre O e P é sempre igual a 2 metros. A gente sabe que para calcular a distância entre dois pontos, a gente faz raiz quadrada da variação das coordenadas x ao quadrado mais a variação das coordenadas y ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 2. Portanto, a gente tem que a raiz quadrada de... Repara, o x da criança a gente chamou de x, o x do centro da origem é 0. Isso aqui é o quadrado, mais o y da criança nós chamamos de y, o y da origem é 0, isso ao quadrado, tudo isso igual a 2.
a gente pode levar ambos os membros dessa equação ao quadrado, encontrando x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Olha para cá rapidamente. Toda vez que eu quero funções, a gente sempre lida com funções de y como função de x. Ou seja, y é uma variável livre, x é uma variável que vai ficar variando nos reais, porém sempre referenciada com y. Isso quer dizer o seguinte, a gente sempre coloca y de um lado, x do outro. X é a nossa variável independente, ela varia livremente, e o y tem um vínculo algébrico com x. Então vamos colocar y de um lado da equação, x do outro lado da equação. Vê como é que fica. A gente vai ter o seguinte, y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Portanto, a gente tem que y é igual, quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, a gente encontra duas soluções, mais raiz de 4 menos x ao quadrado ou menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Agora, uma observação muito importante, a gente tem que dar uma olhadinha lá no nosso desenho. Repara que a trajetória da criança tem sempre valores de y que estão abaixo da origem. Portanto, todos os valores de y que estão aqui são valores negativos. Se são valores negativos, todos os y que a gente vai encontrar são valores menores que zero. Portanto, entre as duas equações que nós encontramos, a gente pode escrever que como o y é negativo nesse problema, a gente pode garantir que y, que é a nossa função com a variável x, é igual a raiz com o sinal negativo, portanto, menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Isso nos dá como gabarito a letra D de dado. Então, professor Léo, o que o aluno precisa saber para resolver essa questão? Então, para essa questão especificamente, o aluno vai precisar saber alguns conhecimentos do ensino fundamental, né? Então, por exemplo, ele precisa saber sobre o plano cartesiano, que é dado mais ou menos no 8º ano do ensino fundamental. Precisa saber sobre equação irracional, que é no 9º ano. Precisa saber o conceito de função, no 1º ano do ensino médio. Precisa saber equação de circunferência no 2º ano do ensino médio. Então, temos aí algumas coisas, né? Mas, por outro lado, essa questão dá a possibilidade do aluno de resolver de uma maneira mais fácil. Se ele jogar o x igual a 0, ele percebe que o valor do y tem que ser menos 2, porque é o tamanho da corda do balanço. Então, isso só nos resta a alternativa C ou a alternativa D. Mas se ele perceber a trajetória do balanço, é uma trajetória de um arco de circunferência. Então, ele não poderia ser uma parábola, que é a alternativa C. Então, eliminando a alternativa C, ele ficaria com a alternativa D. Pô, que legal, professor. Mas me fala, onde a gente consegue encontrar todo esse conteúdo para a gente estudar? Então, calma, né? A gente precisa saber que o conhecimento matemático, ele é como se fosse uma escadinha, né? A gente vai de degrau em degrau, né? Então, os alunos podem consultar os livros do ensino fundamental e nos livros do ensino médio, geralmente os autores dividem em volume 1, volume 2 e volume 3. A equação da circunferência geralmente está no volume 3. Entendi. Mas os alunos também podem consultar no YouTube. Hoje em dia temos videoaulas de várias disciplinas. E também tem um site muito legal da Unicamp. Lá o aluno ele vai poder aprofundar mais os conhecimentos matemáticos e também estudar para o vestibular. Pô, que bom, hein? Tem muitas fontes aí para a gente estudar. Ainda bem que eu já estava um pouco nervoso com isso, hein, professor? E agora a gente vai resolver uma questão, professor, que envolve logaritmo. Então, Landi, logaritmo aparece em diversas partes, tanto da natureza quanto na vida. A escala Richter é uma escala logarítmica. Na música tem logaritmo. A trajetória de um falcão peregrino, quando ele vai abater sua presa, ele descreve uma espiral logarítmica, né? Aliás, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui para você um livro muito interessante chamado O Instinto Matemático, que ele liga a matemática a diversos fenômenos da natureza. Eu fiquei curioso agora, hein, professor? Então, vamos ver a questão? Vamos ver a questão? Vem, questão! Vamos lá. O problema diz o seguinte, gente. O engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva da equação y igual a log de x na base 10, conforme a figura aqui abaixo. Beleza? A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições,
o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Gente, olha para cá. A gente, nesse problema, precisa encontrar alguma relação com n para que a gente encontre a altura desse vidro, tá bom? A gente vai usar alguns conceitos importantes sobre função, sobre plano cartesiano, e eu peço que você preste bastante atenção. Dá uma olhadinha no gráfico, por favor. O gráfico é o seguinte, gente. Eu tenho a curva log de x na base 10, tenho dois valores de x aqui, os quais eu não conheço. A única coisa que eu sei sobre eles é que a distância entre eles é igual a n, que é o valor da base do vidro. Então, eu vou chamar esse valor de A e esse valor de B. O que a gente sabe também é que metade da altura do vidro está para cima e a outra metade do vidro está para baixo. Portanto, repara que h sobre 2 é o valor de y que a gente encontra para x igual a b na curva dessa função. Então, vamos começar a escrever o seguinte. O logaritmo de b é igual a h sobre 2. Tudo bem? E repara que para x igual a a, eu tenho metade do vidro para baixo, porém, como está para baixo, no sentido negativo de y, olha o que eu posso escrever. Que o logaritmo de a é igual a menos h sobre 2, porque eu estou no sentido negativo do eixo y. Repara que se você somar essas equações, h sobre 2 menos h sobre 2 é igual a zero. Log de b mais log de a, soma dos logaritmos, propriedade, é o logaritmo do produto. Portanto, log de a vezes b. Se o logaritmo é igual a zero, para o logaritmo da zero é porque o logaritmando é igual a 1. Portanto, o produto entre esses valores é igual a 1. Legal. Outra coisa que a gente pode escrever é que a distância entre a e b é igual a n. Ainda, a gente pode escrever que b menos a é igual a n. Portanto, se b menos a é igual a n, a gente pode escrever que b é igual a mais n. Gente, com essas duas equações, a gente consegue resolver o problema. Vamos lá, resolução. A gente tem o seguinte, b é igual a mais n, e a vezes b é igual a 1. Se eu substituir essa equação na equação de baixo, eu encontro que a vezes a mais n é igual a 1, e a gente chega numa equação do segundo grau. A ao quadrado mais n vezes a menos 1 é igual a zero. Repara que a gente vai resolver usando a fórmula de Bhaskara. Portanto, a igual a menos n, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é n ao quadrado mais 4, tudo isso sobre 2, que é o 2a. Beleza? Como a é um valor positivo lá no nosso gráfico, eu excluo a nossa raiz negativa, sobra apenas a raiz positiva, portanto, a é menos n, mais a raiz de n2 mais 4 sobre 2. O b, por essa equação, ele é igual a mais n. Então, pego o valor de a que eu encontrei, somo n, e encontro, portanto, b igual a n mais raiz de n2 mais 4 sobre 2. Só que se a gente voltar lá no gráfico, a gente disse que o logaritmo de b é igual a h sobre 2. Portanto, voltando para a nossa resolução, se o logaritmo de b é igual a h sobre 2, a gente multiplica cruzado e encontra que h é 2 vezes o logaritmo de b. Portanto, se é 2 vezes o logaritmo de b, é 2 vezes o logaritmo dessa expressão. N mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. E, portanto, nós temos como gabarito a letra E. Tá certo? Gente, sempre um prazer estar com vocês, um bom estudo e uma boa prova do Enem. Até a próxima. Professor, eu preciso confessar. Eu fiquei meio... Eu preciso da sua ajuda. Calma, Lande. A gente vai como se fosse uma escadinha, degrau por degrau. Então, no ensino fundamental, a gente tem plano cartesiano e sistemas de equações no 8º ano. No 9º ano, a gente apresenta aquela famosa fórmula de Bhaskara. Bhaskara, conheço Para a bem. equação do 2º grau. No 1º ano do ensino médio, nós temos o conceito de função e o conceito de logaritmo. E é importante que você estude as propriedades dos logaritmos. Mas, professor, se eu não tiver alguma dessas matérias, o que eu preciso fazer? Tem um site excelente para você consultar, que é o Portal da Matemática, desenvolvido pelo INPA, né, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Lá você encontra conteúdos do 6º ao 3º ano do ensino médio. E tem o meu programa Matemática em Toda a Parte 2. Que eu já assisti e, olha, é maravilhoso, eu vou assistir de novo, né? E especificamente o episódio Matemática
na música, eu relaciono o logaritmo com a música. Parece que não tem muita coisa a ver. Será? Mas na música existe escala de som, decibel e logaritmo. A gente vai chamar agora um professor que entende do assunto. Ele é formado em engenharia eletrônica, mas também estudou piano e teoria musical. A gente está aqui com o professor Miguel Raton. Seja bem-vindo. Prazer imenso estar aqui com você, viu? Professor, aí que tá a dúvida. Essa combinação funciona? Funciona há bastante tempo, né? Há muitos séculos. Na verdade, a matemática sempre esteve na música, embora a gente não soubesse no começo. A gente não, as pessoas naquela época. Os primeiros estudos vieram através do Pitágoras. Ah, então foi Pitágoras que descobriu isso? Olha aí. Na Grécia Antiga. Então, Pitágoras começou a fazer estudos com alguns sons diferentes, né? Pegando uma corda e pegando comprimentos diferentes dessa corda. Então, ele pegou e descobriu que alguns tamanhos de corda soavam bem juntos, né? Quando ele pegava dois sons com comprimentos de corda diferentes, alguns sons ficavam harmônicos. Ficavam harmônicos, soavam melhor para o ouvido. Então, ele pegou, basicamente, 4 comprimentos de corda e definiu os 4 primeiros intervalos. Depois, ele pegou um determinado intervalo, que é o intervalo de 2/3 da corda, e foi fazendo a propagação dessa relação de 2/3 de corda e foi achando outros sons acima daqueles 4 que ele tinha, que ele depois trazia, dividindo por 2, por 4 ou por 8, e trazia para dentro daquela primeira gama que ele tinha achado. Então, na verdade, aí já tem bastante coisa de matemática, né? Já tem as frações, os tamanhos das cordas e também essas divisões por 2, por 4 para caber dentro do que a gente chama hoje de escala. E aí, então, ele chegou aos 12 sons que a gente tem hoje nas teclas do piano, que são as teclas brancas e as teclas pretas. Sim. Então, ele chegou numa primeira escala de afinação que a gente chama de escala pitagórica. Pô, que legal. Vem cá, e como que você descobriu, assim, que não precisava abrir mão de um ou do outro, sabe? Que dava para misturar isso? Na verdade, eu fui estudar eletrônica justamente por causa da música, por causa dessa curiosidade, né? Da parte técnica vinculada com a parte artística. Não, mas eu tô falando em casa, assim, o momento que você estava em casa, aí você falou, poxa, eu me interessei por isso, acho que tem a ver. Como é que foi? Teve algum momento assim? Teve quando eu descobri num piano, né? Comecei a olhar como é que as coisas funcionavam. E aí resolvi estudar um pouco mais e aí caminhei para a parte mais eletrônica, dos sintetizadores. Tanto que o meu projeto no final do meu curso foi um sintetizador digital, onde eu usei bastante essas relações, né, das frequências entre as notas musicais. Mas voltando à questão do Pitágoras, durante muitos séculos, essa escala do Pitágoras vigorou. Só que ela tinha algumas limitações, né, porque a escala não fechava num determinado intervalo e também ela não permitia que você fizesse uma música tocada numa nota, a partir de uma nota, pudesse ser tocada a partir de uma outra nota, que a gente chama de modulação na música. Então, durante vários séculos, essas limitações ficaram, né, continuaram existindo, até que, por volta do século XVI, chegou-se a uma solução matemática para esse Olha problema. Aí, a matemática resolvendo um problema que até então não tinha sido resolvido, né? Não tinha sido resolvido. Então, eles pegaram, para que todos os intervalos entre as 12 notas fossem iguais, numa mesma proporção, né, e no final fechasse dobrando a frequência, que é o final quando você sai de uma escala, de uma oitava e vai para outra, você dobra a frequência. Então você tem uma relação de um deslocamento linear, que são as notas musicais, e uma proporção exponencial, que são as frequências das notas. A maneira de resolver isso foi através de uma função exponencial, que é hoje a afinação que a gente usa, né? Que não é mais a afinação do Pitágoras, embora a contribuição dele tenha sido fundamental. Mas nós temos hoje uma afinação que foi calculada matematicamente e que atende ao que a gente precisa, tanto que a música hoje faz todos esses recursos de modulação e a gente usa
desde o século XVI, né, a nossa civilização. Dentro desse ocidental. cálculo, né? A partir Dentro desse cálculo. Olha aí como é que a matemática tem super a ver com música, né? E a gente aqui, nesse grilo, né? Não sabia se dava certo. E podemos dizer até que a evolução da música, quer dizer, a música a partir daí evoluiu porque a matemática permitiu. DJ. Uai, DJ precisa estudar também? É bom, porque vai ter toda a parte de ritmo, né, que a música eletrônica tem bastante. A questão de acertar os tempos das músicas, isso a matemática sempre vai ajudar. Poxa, que legal. Só fracionando, então, vai fracionando os tempos, como é que é o ritmo, e aí tudo vai dando certo, né? Estão vendo, né, DJs? Se vocês estão aí, ó, preocupados em montar seu set, vamos estudar matemática, que vocês vão ter uma liberdade imensa para poder criar um bom set, hein? Tem como a gente aplicar alguma coisa? Tem um violão aqui, tem como aplicar, professor? A gente pode Sabe? mostrar aquilo que eu falei, né? Podemos mostrar aqui. Você tem a corda tocando uma frequência. Quando você pega na metade da corda, ou seja, você divide por 2, Aí dobra. você dobra a frequência. Ah, Então sim. o Pitágoras pegou a corda solta, esse intervalo, depois pegou 2/3 da corda, criou esse outro som e 3/4 da corda. Então ele ficou com esses 4 sons. Aí, a partir desse intervalo aqui, que é o 2/3 da corda, ele pegou esse som, depois ele pegou por aqui, né, que seria a mesma proporção desse para esse, ele pegou desse pro próximo. E assim por diante. Ele foi criando o que a gente chama o ciclo das quintas. Ciclo das quintas. Então ele foi descobrindo várias notas até fazer todas as 12 notas da escala. Aí ele criou as 12 notas, mas com aquela limitação que eu falei, né? Essas notas, infelizmente, tinham um intervalo que não fechava bem no final. E não dava para tocar uma música a partir de qualquer nota da escala. Entendi. E aí depois veio esse Isso cálculo perdurou matemático. durante muitos anos, né? Muitos séculos, até que E aí alguém... veio o cálculo matemático, Uma que parte da resolveu matemática. tudo. Isso aí. E hoje a gente tem música do jeito que a gente tem, né, pessoal? Bom, professor... Música eu sou é matemática. Música totalmente a ver com matemática. Professor, muito obrigado mesmo por sua presença. Estou muito Legal. feliz que você tenha vindo, viu? E é isso, pessoal. Professor, tá certinho. Hora do Enem adverte. Saia da rede social e leia um livro.